Olá! Está começando mais um devocional do Temor e Tremor. Aqui quem fala é Viviane Carvalho. Hoje, mais uma vez comigo, nós vamos dar continuidade à exposição de Atos. Dessa vez nós vamos tratar sobre Atos 4, do verso 3 ao verso 22. Nós vamos fazer uma oração e depois a leitura. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos capacitar para compreender a Tua palavra, a crer, Senhor Deus, e a praticar. Que o Teu nome possa ser glorificado através desses devocionais. Que a tua igreja possa ser edificada. Em nome de Jesus. Amém. Ao passo que eu for lendo, eu já vou dando a explicação para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Verso 13. Os membros do Conselho Superior, ou seja, o Sinédrio, ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Nesse texto, nós vemos aquele Pedro que negou, dando ousado testemunho de Jesus através do Espírito Santo, juntamente com aquele discípulo amado, isto é, juntamente com João, que o havia negado e abandonado também, porque de fato nenhum dos discípulos eles ficaram firmes com o mestre nos momentos que precederam a sua morte. Porém aqui eles não eram mais medrosos e covardes, pois tinham sido transformados em homens corajosos e destemidos. Essa mudança de dentro foi vista exteriormente pelos líderes do Sinédrio, pois o verso diz que eles ficaram admirados. Essa admiração ela foi causada porque os que falavam eram homens simples e sem instrução, como o próprio texto nos diz. O adjetivo inicial, eu não sou muito boa no grego, tá, gente? Agramatoi, que significa iletrado, significa sem treinamento técnico nas escolas rabínicas profissionais. Então, eles não tinham tido acesso a isso. E o verbo que segue, a palavra que segue, idiotai, significa incultos. Significa leigos, ou alguém que não tem conhecimento profissional, sem instrução, sem educação ou estudos, né? O Kitzmaker vai dizer que isso não significa que os apóstolos não tivessem aprendido a ler e a escrever, por exemplo, porque nós vemos nos seus escritos que eles sabiam, né, escrever. No entanto, lhes faltava escolaridade teológica formal. Lucas ele relata que eles eram considerados como incultos e iletrados, porque eles não tinham tido acesso aos mestres, né, aos professores da época, os doutores da época. Então, eles eram considerados como gente comum. A pergunta que pairava sobre a cabeça dos que ouviam era: como eles podiam falar daquela forma? E a resposta fica clara no próprio versículo. Eles haviam estado com Jesus. Então, esse era o motivo pelo qual eles falavam dessa forma. No verso 14. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. O homem curado era conhecido por toda a cidade, e o milagre foi realizado por Deus de forma pública. Então, contra as evidências dos fatos, não haviam argumentos. Então, a gente vê no verso 15 que eles, em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto, ou seja, eles queriam tempo para criar um plano estratégico para se livrarem dos discípulos, assim como eles tinham se livrado do próprio mestre. No verso 16, eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Ou seja, a notícia já havia se espalhado. No verso 17, mas, para não deixar que a notícia se espalhasse ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. A ameaça e proibição foram as armas usadas pelos líderes do Sinédrio judaico. O Sinédrio se opôs aos pregadores e à pregação. Eles ameaçaram os pregadores e proibiram a pregação. Os membros do Sinédrio, eles ficaram tão constrangidos com a intrepidez de Pedro e João, que ficaram impotentes diante do poder do nome de Deus, no nome de Jesus, no caso. No verso 18. Então chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus.
Então nós vemos aí, né? Pense num povo que se achava. Eles chamaram os apóstolos e deram uma ordem. Porém, Pedro, que já tinha perdido o medo mesmo, ele aproveita a ocasião para ensinar aqueles professores e doutores da época. E ele diz: baixa a bola aí, vem cá. Olha, a autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Eu fico imaginando a cara deles ouvindo isso, porque eles achavam que Deus estava com eles e que, portanto, eles representavam a própria autoridade de Deus. Mas, na verdade, eles estavam lutando contra Deus porque eles estavam cegos pelo pecado. Pedro e João, eles sabiam que estavam do lado certo da briga, entre aspas, e que não deviam acatar as ordens daqueles que haviam matado Jesus. É importante dizer aqui que o Sinédrio possuía mais ou menos uns 70 membros, entre sacerdotes, escribas, fariseus e anciãos. O Hernandes, ele comentando esse texto, ele lembra o que diziam de John Knox: esse homem teme tanto a Deus que não tem medo de homem algum. E tem uma frase do próprio Knox que diz que um homem com Deus é sempre maioria. Então nós vemos que mesmo estando em apenas 2, esses apóstolos eles não temeram os 70. Verso 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Assim como os profetas do Antigo Testamento, eles não podiam deixar de proclamar a palavra de Deus, assim também os apóstolos eles tinham de ensinar tudo que Jesus tinha lhes ordenado. Havia uma frase carimbada no coração dos discípulos, que era: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, como nós vemos lá em Atos 1:8. Por isso eles não recuariam, apesar das ameaças, né? Apesar das proibições. Verso 20 diz: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles precisavam compartilhar as boas novas de salvação, aquilo que eles tinham tido acesso. Verso 21. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Deus ele havia sido glorificado, as almas elas tinham sido acrescentadas e os líderes do Sinédrio eles não puderam impedir a igreja de crescer. Há um versículo que diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então aqui nós vemos isso. No verso 22, o homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos, né? Uma informação que Lucas acrescenta, para demonstrar a dimensão do milagre. Ele havia sido doente, né, desde o seu nascimento, e agora ele estava são. Partindo agora para a aplicação, eu destaquei apenas uma, que é também um motivo para que nós possamos orar. O maior argumento do evangelho é o homem transformado. Um coxo andando, um cego vendo, um bêbado sóbrio e cheio do espírito, e um blasfemo reverente. O cristianismo é a religião dos fatos. Há uma história, né? Conta-se uma história que certa vez um ateu ele desafiou um crente acerca da sua fé. E o crente respondeu a ele: traga-me um homem que foi transformado pelo ateísmo, e eu lhe apresentarei um séquito de ladrões, prostitutas e avarentos que foram transformados por Jesus. E a história conta que o ateu não conseguiu trazer ninguém, mas o cristão trouxe muitas pessoas. E a aplicação, que é o motivo de oração, como eu havia dito, é que nós possamos orar para que em Cristo nós possamos dar frutos e assim trazer glória ao nome do Pai e do Filho. E que dessa forma as pessoas elas possam ver Deus em nós. Bom, é isso. Peço que vocês compartilhem o devocional com os amigos de vocês, nos grupos. Deixem os comentários se vocês estiverem acompanhando pelo YouTube. O que vocês têm achado dos devocionais, se vocês têm sido edificados, para que a gente possa ter esse retorno. É isso. Fiquem com Deus.